muito importante sobre a vida de Noé. Vocês sabem, só por uma curiosidade, quantas vezes aparece o nome de Noé na Bíblia? Você sabia? Quantas vezes que aparece o nome de Noé na Bíblia? Aparecem 51 vezes. 51 vezes aparece o nome Noé, o nome dele, Noé. Sabem quantos livros da Bíblia que fala sobre Noé? Nós temos o livro de Gênesis, né, que fala do capítulo 5 ao capítulo 9, praticamente, é a história de Noé, rico em muitos detalhes. Mas depois nós temos o primeiro livro de Crônicas, que também fala sobre mostrando que Noé, ele é da linhagem de Adão e como relacionado dos filhos de Deus. E já aparece como se fosse uma bifurcação, ou seja, de Adão, depois tem os filhos que são os filhos que vão obedecer, e aí vem de Sete, Enos, e por aí, até chegar Noé, e daquela mesma geração de Adão, nasceu Caim, que já são os filhos da desobediência. Mas mesmo a geração de Noé sendo de filhos de Deus, da obediência, a gente vai perceber que mesmo diante da sua família, só Noé é que era um homem íntegro com Deus. Uma passagem que o pastor Hamilton citou aqui no domingo, de Ezequiel 14, em que Deus vai falar através do profeta Ezequiel, de que se tivesse que acontecer um juízo, e se só tivesse Noé naquele juízo, só Deus livraria somente Noé. Na geração de Daniel, Deus só livraria Daniel. E na geração de Jó, Deus livraria só Jó. Mas a gente entende de que existe um propósito de Deus, mas Deus deixa bem claro que Deus salvou a família de Noé, mas que quem agradava a Deus era Noé, não era toda a sua família. Se a gente for ver, se fosse por merecimento, Deus não teria preservado nem os filhos de Noé, nem a esposa de Noé, nem as noras de Noé, mas por causa da fidelidade, por causa do temor que Noé tinha, então eles entraram no propósito de Deus, para Deus fazer, vamos dizer assim, um recomeço na humanidade, pela família de Noé. Mas Deus fez tudo isso, porque Deus viu naquela geração que não tinha ninguém que lhe agradava, mas Deus pôde contar com Noé. Irmãos, eu gostaria de fazer esta reflexão contigo, porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente não olha para a nossa própria vida. Irmãos, Deus ele procura, Deus ele olha para a sociedade, mas ele olha os corações, ele vê os homens que realmente são fiéis a ele. E ele olha para nós, dentro dessa geração em que nós estamos vivendo. Deus não olha assim, como se fosse um pacote. Deus olhasse coletivamente para a igreja, como se Deus olhasse todo mundo da igreja. Não, Deus ele olha para cada um coração. E Ele quer encontrar em nós um coração temente, um coração obediente. E a gente vê isso na vida de Noé, aprendendo a andar com Deus como Noé andou. Então vamos ler aqui o texto. Esse é o texto que eu separei? Não.
Assim. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sabe, você sabe que o bisavô de Noé, eu acredito que o bisavô de Noé tenha sido o maior exemplo para ele. Porque o bisavô de Noé foi Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e ele era tão santo, tão puro, tão obediente, que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque nem passou pela morte. Deus tomou Enoque para ele. E eu creio que isso impactou de forma muito forte a vida de Noé. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, eu não sei se você pensa assim. Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam assim: está fazendo uma pessoa errada? Se um grupo de pessoas estão fazendo alguma coisa errada, você também é daquela pessoa que diz assim: ó, está todo mundo fazendo, todo mundo faz, por isso que eu também estou fazendo. Será se Deus, Ele trata, ou Ele passa a mão quando está todo mundo fazendo? E a gente vê que Deus, Ele escolhe, Ele separa, Ele tem o seu coração alegre, feliz, quando Ele pode contar com alguém que pode andar com Ele. A gente não tem um ditado que a gente diz assim, ó: diga-me com quem andas e direi quem és. Se você anda com uma pessoa que ela vamos dizer assim, que ela tem uma má índole, você corre o risco de muitas vezes andar na companhia dela, né? Que às vezes ela está fazendo tantas coisas erradas, que você andando junto, você pode ser julgado, porque você está também sendo da mesma índole daquela pessoa. Agora você imagina, quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E aí eu pergunto para você: você anda com Deus? Não é para você me responder não, mas eu estou perguntando: você anda com Deus? Ou tem alguma situação que você tem que pedir a Deus para sair do quarto, ou sair do ambiente que você está, para você fazer alguma coisa que Deus não pode estar junto? Você entendeu o que é andar com Deus? É um indivíduo que está com tanta integridade, que Deus pode acompanhá-lo em todos os lugares que ele vai. E tudo que ele faz, Deus está com ele. Isso que quer dizer que Noé andava com Deus. Não era Deus que andava com Noé, mas Noé andava com Deus. Partia do coração de Noé a obediência, partia no coração de Noé a justiça, o desejo de fazer as coisas corretas. Eu queria ler uma outra passagem também, que eu anotei aqui para nós podermos ler. Eu acho que é o versículo 20, 6:20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, não é isso não. Deixa eu procurar aqui. Só um momentinho, irmãos, que assim, 6:22. 6:22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê, hoje, irmãos, a gente olha assim,
E a gente às vezes não percebe muita profundidade naquilo que a gente está lendo. Mas olha só, Noé, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu, como pastor, eu me preocupo e eu oro quase todos os dias, pedindo a Deus: Senhor, não deixa eu fazer alguma coisa que seja do meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor me fale, mas eu não quero fazer as coisas de acordo com o meu coração. Eu quero fazer de acordo com o teu coração. Agora, quando o Senhor, Ele nos fala, vamos dizer assim, o Senhor fala para mim algo. Senhor, Aloysio, faz isso. É dessa forma que eu quero que você faça. E aí o que eu quero dizer aos irmãos, que quando Deus Ele fala conosco, Deus Ele não permite a gente fazer do nosso jeitinho. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, achando de que Deus Ele assina embaixo tudo que a gente faz. O que é que Deus falou para Noé? Olha, eu quero que você construa a arca tem 300 côvados de comprimento. Se Noé fizesse 299, ele não estaria sendo obediente. Obediente é fazer os 300. Deus falou para ele fazer 50 de largura. Se ele de repente, não deu, a madeira não deu, vai ser 45, vou fazer 45. Os irmãos, imaginem bem, porque é Deus que está dizendo que Ele fez tudo quanto Ele havia ordenado. Não somos nós que estamos interpretando para dizer que Ele fez o certo. É Deus que está dizendo, Ele fez tudo da maneira como eu disse para fazer. Então, nós precisamos de aprender a andar com Deus como Noé andou. Como que Noé andou? Irmãos, nós aprendemos pela palavra que Noé, ele foi um grande líder, amém? Os irmãos concordam que ele tenha sido um grande líder? Eu concordo que Noé tenha sido um grande líder, porque, por exemplo, Deus falou para ele fazer a arca. De acordo com o tempo, os seus filhos ainda não eram nascidos, quando Deus mandou ele fazer a arca. Ele teve esse projeto de Deus, essa obediência, de ter que construir a arca. Ele ainda tinha que ensinar os seus filhos o temor do Senhor, para que seus filhos também andassem no temor do Senhor, para que seus filhos também acreditassem de que aquele projeto era um projeto de Deus. E nós que somos pais, nós sabemos muito bem da dificuldade que muitas vezes nós temos para convencer a nossa família, né? Se você é um pai que não é autoritário, um pai que briga, que bate, que a ordem acontece por causa da tua força, porque tem muitas pessoas que lideram dessa forma, né? É no tapa, é no grito, e não é assim que Deus Ele quer para a nossa vida. Então a gente entende de que Noé era um líder. Um líder que convenceu a sua esposa a entrar com ele na arca. Um líder que convenceu seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. E assim eles foram protegidos por Deus para entrar na arca. Era um projeto de Deus, mas era Noé que tinha que convencer, era Noé que tinha que levar os seus filhos ao caminho do Senhor. É a mesma coisa na igreja. Na igreja,
Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Estou dizendo isso para os irmãos e falo isso não é com nenhum orgulho e vaidade. É no sentido de reconhecer a condição que eu estou diante de Deus, de responder para Deus aquilo que Ele quer das nossas vidas. E aí nós podemos basear isso, se você ler no livro do Apocalipse, você vai ver lá no capítulo 2, 3, quando Deus ele se dirige ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Esmirna, e ele está falando ao anjo da igreja, porque tenho contra ti. E aí o Senhor ele vai chamar a atenção se o pastor leva a igreja para onde o Senhor não quer, se conduz a igreja para um lugar onde Deus não quer. Deus ele vai chamar a atenção de quem na igreja? Do anjo da igreja, do pastor da igreja. Então eu quero ser como Noé, eu quero ser obediente, eu quero ser temente, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mas para isso eu tenho que exercer a minha liderança. E é assim também, você irmão, você irmã, dentro da sua casa, para encaminhar seus filhos, para entrar na arca, para estar com Jesus. Nós podemos ser exemplos, e tem até uma frase que eu acho que é bem interessante, que fala que a nossa fala ela convence, mas o nosso exemplo, ele arrasta multidões, ou multidão. Então que nós também, que sejamos um líder, em que o nosso exemplo, o nosso exemplo possa ser copiado, que as pessoas possam olhar para nós, como Paulo disse, né? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é uma condição que todos nós precisamos assumir diante de Deus. Eu tenho que ser exemplo para a minha família, eu tenho que ser exemplo para a minha esposa, eu tenho que ser exemplo para os meus vizinhos, eu tenho que ser exemplo para a minha família. Não basta apenas pregar, nós temos que viver. E aí a gente vê que Noé, ele fez tudo conforme o que Deus havia mandado ele fazer. E que eu e você, irmãos, nós possamos também nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero acertar. Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu quero te obedecer. Há uns dias desse atrás eu estava dizendo à igreja que tem coisas que a gente faz lá do Arco da Velha e que Deus vai mostrar para a gente aquilo que a gente está fazendo de errado. Um dia desse o Espírito Santo falou para mim algo que aconteceu há mais ou menos 37 anos atrás na minha vida. E eu vou contar isso para a igreja. Quando eu me casei, eu era jovem e não estava nem aí para o sentimento do meu sogro. E aí eu falei para minha esposa assim: ó, Raquel, quando você casar, eu vou tirar o Bezerra do teu nome. E assim eu fiz. O nome da Raquel era Raquel Bezerra do Nascimento. Aí eu falei assim: eu não quero Bezerra no nome dos meus filhos. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: você naquele dia, você entristeceu o coração do seu sogro. Você imagina? No dia do meu casamento, o meu sogro foi saber que a sua filha não teria mais o nome dele, teria só o meu nome, o nome da minha família. E o Espírito Santo falou para mim: você entristeceu muito ele. E agora, meu sogro já morreu, mas mesmo assim, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu errei, porque eu falhei. Senhor, eu preciso do teu perdão. Irmãos, o Espírito Santo, se você disser para ele: Senhor, me mostra no que eu estou errando, me mostra o que eu estou errado, ele vai começar a passar o raio-x na tua vida e mostrar.
E aí, por que Deus não me mostrou isso antes? Porque Deus, ele tem os seus propósitos, seus desígnios. E com isso, hoje, eu preciso aprender que cada decisão que eu tomo na minha vida, eu preciso parar e perguntar: Senhor, isso te agrada? Senhor, eu quero fazer essa mudança, mas isso glorifica teu santo nome? Senhor, eu quero fazer essa mudança, mas isso vai entristecer alguém da minha família? Vai entristecer, vai magoar alguém? E assim, irmãos, nós vamos vivendo. E é dessa forma que eu e você precisamos de querer ser. Eu quero ser igual Noé. Eu quero estar do lado de Deus. Eu quero amar a Deus, ainda que venham as pressões do mundo, ainda que venha a pressão da minha família, ainda que venha a pressão de todo mundo. Eu quero, mais importa o que Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E que esta palavra da vida de Noé possa cair nos nossos corações, irmãos, e que nós possamos, como igreja, viver uma vida de sermos apaixonados pelo Senhor, vivermos uma vida com o Senhor, pedir: Senhor, me fala, Senhor, seja meu amigo, Senhor, seja meu companheiro, eu quero andar contigo. Ainda que muitas vezes, irmãos, tem uma frase também que muitas vezes a gente fala, né? É fácil andar com Jesus no peito, agora difícil é ter peito para andar com Jesus. Jesus não é o Jesus vamos dizer assim, do jeitinho brasileiro. Jesus, ele não trata, Jesus, ele é justiça. O nome de Deus se chama Jeová Tsidkenu. Quer dizer que ele é a nossa justiça. Ele não anda com as coisas erradas. Deus é um Deus honesto. Tem gente que fala que Deus é santo e esquece que ele é honesto. Honesto, nós também precisamos de ser honestos. O que é ser honesto? É você fazer a coisa correta quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te cobrando. E você reconhece que aquilo está errado e que você quer fazer justiça em pagar aquilo que você deve ou aquilo que você está lesando uma pessoa, prejudicando uma pessoa. Deus é esse Deus, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus de brincadeira, não. Um Deus poderoso, um Deus grande. E que muitas vezes, pelas suas misericórdias, nos alcançar, nós achamos que Deus é um Deus das misericórdias. Deus é um Deus de justiça. Passarão os céus e a terra. O mundo não acredita que vai haver juízo. O mundo não acredita que vai ter um fim de todas as coisas. Mas nós somos a igreja de Jesus Cristo, que estamos pregando, assim como fez esse homem Noé, que ele pregou, ele foi contra ao mundo que ele estava vivendo e esteve do lado de Deus. E que eu e você também, nós estejamos como Noé, dizendo: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero abandonar, eu não quero seguir as pressões do mundo, eu não quero viver o que o mundo está me ensinando, eu quero ser diferente, porque eu quero andar na tua presença. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Amém.